Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Renan, sejam todos bem-vindos ao canal Depende Arauto. E no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo maneiro, exclusivaço pra vocês, de como foi a minha experiência com o Ford Ka 1.5 2017, motor Sigma, até os 200 mil quilômetros. Será que me incomodou? Será que me deu problema? Custou muito caro? O resultado você confere agora no vídeo. Quando eu comprei esse carro, ele tinha cerca de 1 ano e meio, isso foi em 2018. E ele tinha apenas 31 mil quilômetros. E devido à minha necessidade, ao trabalho que eu tenho, eu trabalho com vendas, então faço muita viagem, rodo muito. E aí é sabido que o custo GNV, para quem roda bastante, ele é menor. Eu coloquei um kit GNV de quinta geração, e isso foi 1000 quilômetros depois que eu peguei o carro. Rodei 1000 quilômetros na gasolina, mas enfim. Aí logo depois eu coloquei no GNV e comecei a usar ele. Na primeira pegada, quando eu botei o GNV nesse carro, ele tinha 32 mil quilômetros. E aí lá na convertedora eles acusaram que tinha um vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas. Então essa junta da tampa de válvulas, ela costuma, é um probleminha meio chato que em muitos casos até com pouca quilometragem dá. Começa a dar uma melejada de óleo onde vai as velas, porque o motor Sigma que ele é com duplo comando. E tem a parte das válvulas de emissão e as válvulas de escape. Então naquele meio ali é onde vai as velas. Quando tem vazamento nessa junta ele começa a acumular óleo onde vai as velas. Então, quando eles começaram a tirar as velas do carro para verificar o estado delas, viram que elas saíam ensopadas de óleo. Então, eles disseram, tem que trocar a junta da tampa de válvulas. Então, foi feita essa manutenção ali já de primeira pegada e eu comecei a rodar com o carro. Aí, preventivo, eu fiz a troquinha de velas e cabos, sempre da marca NGK, que é a marca melhor que tem, ou original, pode ser Motorcraft também, que na verdade não custa muito caro. A vela em torno de R$100 e o cabo mais uns 120, R$130. Acho que foi mais ou menos isso que eu paguei na época, foi lá em 2018. Depois eu fiz várias trocas de vela e cabo. E foi bem tranquilo, assim, eu usei esse carro bastante, até os 50 mil quilômetros quando eu fui fazer a primeira manutenção. Que eu percebi que quando eu pisava no freio ele vibrava bastante, vibrava o volante. Às vezes eu vinha em alta velocidade, daí pisava no freio e tremia tudo. Quando eu pisava no freio, o carro parecia que ia pulando assim quando freava. Então ali eu troquei o jogo de disco e pastilha e resolveu temporariamente. Só que, cerca de um mês e pouco depois, começou o problema novamente. E aí eu retornei no mecânico, estava na garantia. Ele acusou que tinha um defeito no cubo de roda. Então ele trocou novamente os discos, a pastilha foi aproveitada, porque tinha rodado pouco. E aí ele trocou um cubo de roda esquerdo, que estava com empena, ele mostrou no relógio comparador. No caso, o cubo esquerdo estava empenado, foi trocado também. E o cubo não foi muito baratinho, foi em torno de R$460 que eu paguei no cubo de roda. Aí ele me deu os discos de freio na garantia. Ficou bom, não incomodou mais por uma boa quilometragem. Quando chegou em torno dos 80 mil quilômetros, percebi que ele começou a bater a suspensão um pouco na frente. Eu levei na oficina para dar uma olhada e eles disseram que estava com as buchas de bandeja danificadas. Daí foi trocada a bucha de bandeja, coloquei da marca Sampel. Não é a marca mais top que tem, a melhor é Axios. Só que daí só tinha da Sampel e eu arrisquei colocar da Sampel e tá ali até hoje, não incomodou mais. Então foi trocado essas buchinhas de bandeja, em torno dos 80 mil quilômetros. Foi um serviço bem barato, não chegou nem em 300. E ficou bem legalzinho, ficou bem firme. Eu rodei mais um pouco, daí quando chegou em torno de 100 mil quilômetros, eu encostei na oficina para dar mais uma revisada. Foram trocadas buchas da barra estabilizadora. Não estava bem legal. E aí quando trocou essa bucha da barra estabilizadora, quando ele passava ele dava ainda um rangido, mas é tipo um rangido de borracha, assim. Tava tudo novinho, justinho, isso durou alguns meses, depois passou, não deu mais. E nessa mesma manutenção foi trocada as bieletas, que a bieleta é uma peça que ela liga a barra estabilizadora com a torre do amortecedor e ela costuma dar um pouco de problema, ela dá uma folga na borracha, no pininho dela, e então ela começa a bater. Também outra peça que é bem baratinha, tá? Ela não é uma peça cara, então de R$100 e poucos aí troca um par de bieleta, bem baratinho. E troquei também novamente os discos e pastilhas de freio, tá? A pastilha eu já tinha trocado antes. Na verdade eu troquei novamente os discos, porque eu percebi que estava novamente vibrando. Troquei os discos. Uma coisa bem chata também no sistema de freios, perto dos 100 mil quilômetros, que é quando eu passava em rua irregular, uma rua de calçamento, um asfalto ruim, eu percebi um barulho. Quando eu pisava no freio, o barulho parava. Conversei com o mecânico e aí ele viu que estava com folga nas pinças de freio. Então essas pinças de freio tem os pinos dela onde ela cria uma folga. Então
Então ela começa a bater e quando você pisa no freio, ela fecha, ela fica pressionada, daí ela para de dar o barulho. Eu tinha duas opções, ou eu trocava as pinças de freio, ou mandava um torneiro mecânico fazer o embuchamento delas, dos pinos. E foi o que eu fiz. Foi levado no torneiro mecânico, e aí ele fez o embuchamento, né? Ele fez tipo uma bucha para compensar aquela folga e tá ali até hoje. O carro tá com quase 200 mil quilômetros e não tornou a bater. Foi um serviço bem barato também, se eu não me engano eu paguei, acho que foi R$120 no serviço torneiro mecânico, mais a mão de obra do mecânico, que ele cobrou, acho que se não me engano foi R$50, R$60 de mão de obra, foi bem baratinho que ele fez para mim. Com menos de R$200 eu liquidei aquele problema. Com 100 mil quilômetros troquei os pneus, os originais, por incrível que pareça, é o Pirelli P7. Cara, esse pneu durou muito, muito, muito mesmo. Pneuzinho original que veio com o carro. Ele não era um pneu muito confortável, ele é um pneu bem duro, né? Só que ele é durável. Com 120 mil quilômetros, ele começou a apresentar um outro probleminha, que o carro ele começava a falhar, principalmente na primeira partida, e era um problema bem desagradável. O probleminha da TBI que aconteceu. Eu mesmo troquei em casa, eu comprei a peça e mandei vir pelo Mercado Livre. Na época eu gastei R$450 na TBI dele. E eu mesmo troquei em casa, porque é muito simples de trocar. O que acontecia? Ele acendia aquela luz de anomalia no painel, a luz da injeção, e tem tipo uma chave de manutenção que aparece no painel, e ele acendia aquelas duas ali. E aí quando dava partida no carro de manhã, ele ficava pipocando, falhando, e principalmente com a marcha irregular. Quando eu ia pisar no acelerador, ele pipocava, estourava, falhava, e dependendo da situação até morria. Aí entrei no grupo do Ford Ka no Facebook, e vi várias pessoas relatando o mesmo defeito, tanto no Ka quanto no Fiesta, no Ford Ka 1.0 também, motorzinho 3 cilindros também dá esse problema. Aí eu comprei ali no Mercado Livre, coloquei e aquilo ali não incomodou mais. Também, por volta dessa quilometragem de 120 mil quilômetros, o botão do vidro do carona parou de subir. É uma manutenção bem bobinha, em torno de R$50, um botãozinho desse no Mercado Livre, já compra. Aí preventivamente, em torno dos 140 mil quilômetros, eu mandei dar uma verificada na parte do arrefecimento, troquei as mangueiras de água ali do arrefecimento, que o mecânico verificou que algumas estavam ressecadas, principalmente as do GNV, que já não faz parte do kit original do carro. Já mandei trocar aquilo ali tudo para evitar problema, porque imagina se uma mangueira dessa, a pessoa está numa viagem, está num trânsito, e aquilo ali arrebenta, vaza o líquido do carro, quando vê, vai o cabeçote do carro embora. E já aconteceu comigo, no Fiesta Rocan que eu tinha, arrebentou uma dessas mangueiras, o líquido vazou, o carro esquentou e eu perdi o cabeçote. Aí retifiquei o cabeçote e depois nos 20 mil quilômetros o carro começou a baixar óleo e aí, resumindo, prejudicou o motor do carro. Então já do Ford Ka eu não dei essa bobeira, já fiz essa manutenção. Foi uma coisa barata também, se eu não me engano eu gastei ali em torno de R$100 e poucos, mangueiras e mais mão de obra. Foi uma coisa bem simples. Até que aquelas mangueiras mais grossas ali, original do carro, ali do radiador e tudo, estavam boas, eu não troquei, que são as mais caras, troquei as mais fininhas. Em torno dos 160 mil quilômetros, quando bateu os 160 mil, como tem lá no manual, que é a troca da correia dentada, que é a correia dentada do Ford Ka, motor Sigma e New Fiesta, EcoSport, Ford Focus, todo Ford que usa o motor Sigma, ele tem uma correia dentada que ela é a seco, ela não é a banhada a óleo e é de longa duração. A banhada a óleo é só no motor 1.0 e 1.5 Dragon 3 cilindros. Essa correia dentada ela tem uma durabilidade bem alta, em torno de 160 mil quilômetros, daí eu mandei verificar. Aparentemente ela estava em bom estado ainda, né? Só que não convém dar um mole, vai que uma correia dentada dessa estoura, aí quando veja dá um problema de atropelamento de válvula e fica muito mais caro, né? Já que o carro estava parado na oficina, já aproveitei para fazer uma revisãozinha geral dos 160 mil quilômetros. Aquela ali foi a manutenção mais cara que eu fiz nele. Troquei a correia dentada, coloquei um kitzinho da Contitech, que é fabricado pela Continental, que um amigo meu mecânico indicou para mim, disse que é muito boa. Tem uma durabilidade bem boa, então eu troquei a correia dentada e o tensor. Aí já que estava aproveitando para fazer a revisão e a manutenção dali, quando você tira a correia dentada, essa correia dentada ela vai ali na parte das duas polias, os comandos de válvula, né, que é o comando de admissão, comando de emissão de gás, e ela toca a bomba d'água. Então já foi aproveitado para trocar a bomba d'água também, que era original, e não tinha um pingo de vazamento, porque eu sempre utilizo aditivo. O aditivo daquele rosinha, sempre aditivo, nunca completei com água. Não tinha um pingo de vazamento, estava em perfeito estado. Já aproveitei para trocar a embreagem dele também, porque a embreagem dele já estava bastante pesada. Quando eu ia arrancar, ela trepidava, e principalmente uma coisa que estava me irritando muito, quando o carro estava parado em marcha lenta, ele ficava dando um barulho, como se tivesse uma folga ali naquela parte da embreagem, como se ficasse uma coisa assim batucando, um barulho diferente.
E aí quando eu pisava na embreagem ele parava. Quando eu soltava ele dava o barulho. Então eu pensei, já que tá aqui, vamos trocar a embreagem. Daí foi posto um kitzinho da Look. Embora eu queria ter posto da Sachs, só que estava em falta naquele momento. Porque a Ford, quem fabrica a embreagem da Motorcraft é a Sachs, tá? Não é a Look. Então eu pesquisei ali e tal e vi que a Look é uma embreagem um pouco mais pesada, tá? Ela é boa, tem qualidade boa, só que ela é um pouco mais pesada do que a Sachs. Daí troquei o disco e pastilha, que já estavam gasto, troquei o cubo de roda traseiro, já estava dando um ronco, quando andava com o carro ele roncava. Foi trocar das sapatas de freio traseira, porque ela já estava bem gasta, estava freando bem pouco atrás. Troquei um cubo de roda dianteiro que estava empenado também. E aí eu estava com os 3 calços de motor e câmbio estourado, que ele vai um de cada lado do motor e um lá embaixo no câmbio. Esses calços aqui, eles eram meio caros, realmente é uma peça cara original. No Mercado Livre em torno de R$500 cada um, mais ou menos 400 e poucos, R$500 cada um. E eu consegui achar numa autopeça boa que tem aqui na cidade, que trabalha com peças seminovas, tudo bonitinho, com nota fiscal. E eu paguei, foi 280 num calço, 250 no outro, e no outro foi R$120. Qual é que era o sintoma? Quando eu ia arrancar com o carro, senti que o motor ia dar uma mexida. O mecânico verificou e viu que eles estavam com folga, e aí foi trocar. Troquei também o aditivo do radiador, que tinha mexido na parte do arrefecimento. Troquei as velas, troquei os cabos novamente, e aconteceu uma infelicidade. Que o mecânico aqui que eu fiz o serviço, hoje eu nem levo mais o carro para essa pessoa, ele cometeu um erro e deixou o carro fora de ponto. Esse motor Sigma ele tem 2 comandos de válvulas. Então, se você não sincronizar perfeitamente os comandos, tá? E junto com o PMS, que é o ponto morto superior do pistão, ou ele vai ficar adiantado ou ele vai ficar atrasado. E no meu caso aconteceu uma infelicidade de ter ficado atrasado. O carro lento não desenvolvia. Quando acelerava, chegava ali em 4.000 giros, ele começava a cortar a aceleração e ficava acendendo a luz de injeção no painel, ficava piscando. Tava assim uma porcaria. Verificou, tá fora de ponto realmente. Tem que remover tudo. Tem que remover a tampa de válvulas, tem que desmontar um monte de coisa para conseguir chegar até nele. É um serviço bem chato de fazer. Resumindo, não conseguiu acertar de novo. Melhorou, mas não acertou de novo. Levei numa outra oficina mecânica, eles tiveram que desmontar tudo outra vez. E enfim, conseguiram colocar o carro no ponto. Ali eu tive que gastar mais 700 e poucos reais, porque eu tive que trocar a junta da tampa de válvulas. Cada vez que abre, ele tem que trocar a junta. Eu esqueci de mencionar ali no serviço, foi trocada a junta. Tive que trocar porque ela se partiu, porque o mecânico fez o favor de colocar muita cola ali. Só que eu ganhei um outro prejuízo de presente, tá? Que eu percebi que mesmo o carro tendo sido colocado no ponto, eu falei pro mecânico, cara, não tá andando como eu tava andando antes. Aí perceberam, cara, o teu catalisador tá com problema, ele tá obstruído. Aí eu tive que trocar o catalisador. Ali foi outra novela. Liguei na concessionária para verificar quanto que era e se tinha. Não tinha pronta entrega, era só por encomenda. E o catalisador ele custava em torno de 16 mil reais. Olha só, 16 mil reais. Um terço do valor do carro era o catalisador. Aí pesquisei em tudo que era autopeça aqui. Eu só achei paralelo nessas lojas grandes de escapamento, que eles fazem uma adaptação, eles cortam a parte do bojo ali do original e adaptam um paralelo. Eles trocam, fazem uma adaptação, era R$1.100 para fazer a adaptação, colocar um genérico, eu não quis fazer. Aí eu tentei achar em autopeça e foi uma dificuldade absurda para achar por aqui, não consegui. Aqui em Santa Catarina nenhuma tinha. Porque o que acontece? Aquele material que vai dentro do catalisador, aquela cerâmica, ela tem vários metais nobres, e aquilo ali tem um valor bem absurdo na parte do quilo. Então o que eles fazem? Chegou um catalisador ali nas autopeças, ele já vende para quem compra esse material para poder reciclar. Isso vai exportado lá para a China e para outros países aí para poder fazer o reaproveitamento do material. Eles nem perdem tempo vendendo. Aí eu achei um seminovo, é uma autopeça lá de São Paulo. Eu entrei em contato com os rapazes lá e eles tinham um catalisador bem novinho. E ele me fez R$1.150. E aí chegou aqui, perfeito. Coloquei o catalisador e essa parte resolveu. Mas me custou R$1.150. Então, brincando, nessa manutenção aqui dos 160 mil quilômetros, me custou com um prejuízo do catalisador mais de R$4.000, entre tudo. Então, foi uma manutenção bem pesada. Aí a bateria dele já estava ficando ruim também, que era uma bateria Moura, original era para ser da Motorcraft, mas por algum motivo eles trocaram antes de eu comprar o carro. Veio uma Moura, e aí com 160 mil quilômetros eu percebi que ele ia dar partida, ele arriava e chegou num ponto que até que ele tinha que fazer aquela ligação em outro carro para poder dar partida, porque ele não funcionava mais. Então aí eu troquei, eu paguei R$350 na bateria da Moura original, coloquei,
que ela tem uma garantia bem estendida e estaria até agora, perfeita, não incomodava nada. E aí o que acontece? Tem uma outra característica desse carro, quando eu comprei ele, eu regulei meu GNV para funcionar com álcool e GNV, eu não regulei com gasolina, porque o funcionamento do GNV ele fica melhor com álcool, pelo menos na minha experiência com álcool. O que acontece? Esse carro aqui ele tem o sistema Easy Start, que é aquele sistema de velas aquecedoras, que ele não tem o tanquinho lá de partida frio, onde você bota gasolina. Ele é tipo uma vela aquecedora que vai lá, então quando a central detecta que está uma temperatura abaixo de tantos graus, se não me engano abaixo de 21 graus, ele aciona o aquecimento das velas e a vela do cilindro 3 não estava funcionando, então ela acendia aquela chave de inspeção no painel, não é a luz da injeção, é aquela chavezinha de boca tipo indicadora de revisão, ela acendia, daí eu mandei trocar aquilo ali, foi R$80 a vela aquecedora, a mão de obra, eu não lembro quanto foi a mão de obra, acho que foi mais R$60 a mão de obra, foi uma peça seminova, nova, não estava achando por aqui, a oficina achou uma peça seminova, colocou, tá ali até hoje, parou de acender, nunca mais deu problema, passou mais 20 mil quilômetros, em torno dos 180 mil quilômetros, eu troquei as bieletas novamente, que estava já batendo, estava dando um barulho na suspensão, e troquei os discos e as pastilhas. Por quê? Os discos e as pastilhas, vocês vejam que eu troquei ali com apenas 160 mil quilômetros, com 180 eu já troquei. Mas, na verdade, o que acontece? Foi mais um erro do mecânico, ele foi lá, trocou o meu cubo de roda, porque eu reclamei para ele, ó, tá vibrando aqui novamente e tal. Assim como aconteceu lá com o primeiro, lá no começo do vídeo que eu falei para vocês, aconteceu novamente. Ele não se atentou em verificar o cubo de roda, aí ele percebeu que tinha um que estava com defeito. Então troquei, foi mais R$420, troquei o cubo de roda, ele vai trocar do cubo e vai trocar do rolamento. Quando se tira o cubo ele estraga o rolamento. E foi uma manutenção que eu gastei quase R$500 para trocar o cubo e o rolamento também, com mão de obra. E ele botou o mesmo disco. Claro, o problema persistiu. Eu fiquei tão bravo com esse mecânico que tinha feito tanta cacaca no meu carro que eu desisti de levar o carro lá. Eu fiquei usando o carro assim e com 180 mil, não aguento mais. O carro estava a um ponto, eu ia diminuir a velocidade para passar numa lombada e ele ficava pulando a dianteira do carro, de tão empenado que estava o disco. Aí eu pensei, bom, já troquei 3 vezes o disco, já troquei cubo e o problema volta. Aí eu pensei assim, não vou colocar mais nenhum tipo de marca paralela, por mais boa fama que tem essas marcas, não vou colocar, vou colocar Ford original. Liguei lá na concessionária e achei por uma barbada de R$360 o jogo de discos e pastilhas da Ford Motorcraft, tudo kitzinho original. Levei na oficina, troquei, tá ali até hoje. Tá? Não voltou a fazer aquele problema chato de vibração. E nos 190 mil quilômetros, já se aproximando da quilometragem que ele está agora, rasgou uma coifa do Moncinete e começou a vazar a graxa. Por sorte que o mecânico percebeu, porque eu não havia percebido. Aí ele fez uma limpeza, engraxou de novo, colocou a coifa nova, sanou esse problema. E aí quando eu fui trocar o óleo, o parafuso do cárter espanou a rosca. Imagina, 190 mil quilômetros. O último trocador de óleo deve ter sido meio bruto ali na hora de trocar trocar o óleo e abrir. Eu acho que ele apertou demais, ou na hora de abrir ele forçou, espanou a rosca. Eu tive que levar no mecânico para cuidadosamente ele tirar, para não quebrar o cárter, porque o cárter é de alumínio. Trocou o parafuso, foi bem baratinho para trocar aquilo ali, em torno de uns R$15. E foi sanado. Outro probleminha que aconteceu com muita frequência também foi lâmpada. Meu Deus, como eu troquei lâmpada. Foi lâmpada assim, lâmpada de farol, meia luz, luz de freio, pisca dianteiro, pisca traseiro. As únicas que não queimaram foi a luz de ré. Lanterna traseira, praticamente aí a cada menos de 10 mil quilômetros eu estou trocando alguma lâmpada. Alguma sempre queima e eu tenho que trocar. Esse defeito aí é meio chato desse carro. Eu lembro que no Fiesta também era a mesma coisa. Então, volta e meia tem que estar trocando alguma lâmpada, mas é tudo muito baratinho, mesmo troca em casa, eu compro um autopeça e troca em casa. Aí apareceu agora, próximo dos 193 mil quilômetros, um mau contato chato pra caramba na sinaleira traseira esquerda, ali é do motorista, que eu troquei a luz de freio, que ela tava meio preta, achei, ela tá dando problema, não acendi a luz de freio. Troquei, voltou, daqui a pouco, pá, não funcionava de novo. Pô, caramba, troquei a lâmpada e ainda não resolveu, daí fui ali, mexi, tirei a sinaleira, revisei todos os contatos, lixei, limpei, botei de novo, beleza, funcionou. Daí mais uns dias, problema de novo. Eu pisava no freio, o que acontece? Em vez de acender a luz de freio, ele ficava as lâmpadas, a lanterna, ela diminuía de intensidade, ficou tudo maluco. Então eu desmontei umas 3, 4 vezes até que enfim eu consegui resolver em partes o problema, porque de vez em quando dá um problema, dá um tapinha e ela volta a funcionar. E aí o que acontece? Ele tá com um barulho chato, que na verdade esse barulho já veio desde os 30 e poucos mil quilômetros. Logo após eu comprar o carro já percebi. Quando eu ia fazer manobra com o volante virado, ou vou entrar às vezes numa curva bem fechada,
tipo, descendo o morro com a roda fechada, principalmente no lado direito. Ele faz tipo um estalo igual a mocinete. Nunca aumentou, nem melhorou, nem piorou. Foi feito todos os testes e um mecânico disse que era folga na caixa de direção. E ele disse, ó, se prepara para trocar a caixa de direção e até onde eu sei não tem reparo. E é meio carinho. Uma manutenção que eu vou gastar aí quase 2.000 para fazer com mão de obra e tudo, trocar uma caixa de direção original, marca boa. E eu tô só postergando, mas vai chegar o momento que eu vou ter que fazer. No mais, ele tá tudo original. Amortecedores, original de fábrica, não troquei nenhum. Não tem vazamento, tá funcionando bem ainda. Não perderam pressão, o carro tá com uma estabilidade ok ainda. E de suspensão dianteira, pivôs nunca troquei, braço axial nunca troquei, tá tudo original ainda. Inclusive tem um mecânico que disse que tem um deles, o esquerdo, já tá querendo apresentar uma folga. Vou ter que fazer isso na revisão na próxima que eu fizer agora. E foi isso, pessoal, né? Com relação à manutenção do Ford Ka, foi bem tranquilo esse convívio que eu tive. Tem os defeitozinhos crônicos, mas nada que custe dinheiro, características do carro. Para quem quer comprar um carro desse, se você pegar um carrinho desse bem cuidado, é um carro que vai servir para você que roda no aplicativo, ou para quem precisa trabalhar com carro, quem é vendedor, que roda muito, como eu assim, que foi uma rodagem, teve mês aí, deu rodar 6, 7 mil quilômetros, e é um carro muito confortável para viagem, estrada, cidade, muito bacana, tem um desempenho legal, nunca quebrou, nunca me deixou na mão. Todas as manutenções que eu fiz foi sempre preventivo, ou porque eu percebi que alguma coisa precisava realmente ser trocada, mas nunca quebrou. O carro nunca me deixou na mão, já fui para vários lugares longe, andei muita estrada ruim, buraqueira, estrada de pedra, estrada de chão, e nunca incomodou. E é basicamente isso, não pesa no bolso, a manutenção não foi nada absurdamente caro, não foi nada que me quebrou a manutenção dele. Todo carro, imagina um carro com 200 mil quilômetros, você é obrigado a fazer manutenção. Não penso nem em trocar, porque está me atendendo muito bem para as minhas necessidades. Beleza, pessoal? Foi um conteúdo bem explicado aí para vocês, para quem tem curiosidade de como é que é um Ford Ka com 200 mil quilômetros, como é que é a manutenção desse carro, se incomoda, se não incomoda, e o que eu tenho para dizer para vocês que é muito tranquilo, show de bola. Para quem está preocupado aí, ó, que a Ford saiu do Brasil, não se preocupem, tem muita peça no mercado ainda. O que não tiver na concessionária, tem muita peça que, por incrível que pareça, na concessionária é mais em conta que no mercado paralelo e a qualidade é superior. Antes de comprar no mercado paralelo, pesquisa na concessionária, liga para uma concessionária. Tem muita concessionária que anuncia peça no Mercado Livre. Tem bastante peça nas autopeças usadas, que foi um carro que vendeu pra caramba, vendeu muito. Então tem muita peça seminova em bom estado também, que dá para ser utilizada como recurso para manutenção do Ford Ka. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, dar aquela curtida aí, show de bola pra gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E um grande abraço, fique com Deus aí, valeu, até a próxima.